Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Espero que você esteja feliz, tenha tido um dia abençoado, uma Páscoa abençoada com a sua família. Quero primeiro, antes de ir do Senhor, agradecer a todos que se esforçaram, Aquele dançar as crianças, os pais que separaram, permitiram seus filhos estarem aqui, e aquelas pessoas que estiveram ajudando as crianças também a fazerem, Que Deus abençoe sua vida, que Deus alargue o seu espaço, te abençoe cada dia mais, e abençoe a todos os jovens e as crianças que participaram desse momento, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você nessa noite alguns textos, e não apenas um texto. Quero falar para você exatamente sobre isso. Páscoa, Essa palavra Páscoa, ela vem do hebraico pesar, que significa passagem, transposição, sair de um lugar para outro. Também vem mais próximo da nossa língua em português, do latim Páscoa, que significa exatamente tudo que eu disse anteriormente, uma transposição, uma saída de um lugar e a ida para um outro lugar diferente. Mas Páscoa não é só sair. Páscoa, há uma diferença entre aquilo que ocorreu no Antigo Testamento e aquilo que ocorreu no Novo Testamento. Aquilo que nós chamamos de Páscoa judaica e aquilo que nós chamamos de Páscoa cristã. Então são coisas diferentes. E eu queria ler um texto com você que está lá em Êxodo 12, capítulo 12, onde é narrada a primeira Páscoa, a Páscoa que Deus institui, a Páscoa que Deus pede ao seu povo que seja realizada. Naturalmente não poderemos ler todos os versículos, porque o texto é muito longo, mas vamos ler alguns textos chaves, alguns versículos chaves para nós entendermos o que era essa Páscoa. Então, Êxodo capítulo 12, vamos ler alguns versículos alternados. Logo no primeiro versículo diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão sobre as portas, sobre os umbrais das suas portas e as vergas das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Só até aqui. Agora eu quero ler com você em Mateus, no capítulo de número 26, o verso 26 ao 30. Fernanda, acende essa luz aqui para mim, por favor. Acho que é de lá, não é não? Melhorou, obrigado. Mateus 26, verso 26 ao 30 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
Então aqui você tem duas Páscoas: o pesar, onde Deus quer libertar um povo da escravidão no Egito, e Ele estabelece um cerimonial que deveria ser realizado para que o povo se lembrasse do que passou na escravidão e a vida que agora eles teriam, o cumprimento da promessa e a terra que Deus lhes havia prometido. E ali naquele momento Deus coloca algumas normas, estabelece algumas regras para essa pesar. E ali eles deveriam pegar um animal de um ano, um cordeiro sem defeito, sem mácula, um cordeiro muito especial e bem cuidado. E eles matariam esse cordeiro. O seu sangue seria passado sobre as vergas da porta, os umbrais, né? A parte alta sobre o lugar onde a porta está instalada. E eles pegariam e comeriam pães asmos, pães sem fermento. Na Bíblia o fermento simboliza o pecado, simboliza aquilo que é humano, aquilo que é errado, aquilo que estraga a massa. E comeriam ervas amargas. E aí a gente vai vendo isso aqui, a gente vai vendo uma certa simbologia e vai entendendo o que está acontecendo. Primeira coisa, na Páscoa, no pesar, na saída do Egito, em direção à terra prometida, o que é que Deus está ensinando aquele povo? O que é que Deus está falando com aquele povo? Primeiro Ele pede que eles matem um cordeiro. O cordeiro deveria ser sem máculas, um cordeiro limpo, sem manchas, um cordeiro de apenas um ano. Um cordeiro que já tinha sido desmamado, mas ainda não era um cordeiro adulto. Isso fala para a gente de algo muito especial. Deus, Ele precisava, para que acontecesse o milagre, para que Deus saísse daquela terra, para que o povo saísse daquela terra, era necessário que o sacrifício fosse perfeito. Não podia ser um sacrifício qualquer, era algo para ficar lembrado geração após geração. Por que será que Deus estava enfatizando tanto essa questão do cordeiro? Por que esse cordeiro era tão especial, queridos? Porque aquele momento, aquele pesar, aquele momento de comunhão que eles teriam nas suas casas, deveria ser algo para ser lembrado. Nós temos memória curta, concorda comigo? A gente esquece das coisas, não é? Está vivendo um momento, tem a música do momento, tem a pessoa do momento, tem o marketing do momento, mas quando esse momento é trocado por um outro momento à frente, nós esquecemos daquilo e custamos às vezes nos lembrar do que aconteceu no passado. O que Deus está dizendo para eles é o seguinte: eu quero que vocês ativem a memória de vocês. Eu quero que vocês tenham algo especial, que vocês façam desse momento algo diferente, para ser lembrado para sempre. Não era só por um tempo, mas era para sempre. E o que a gente vai ver com o tempo? Que esse povo sai, vai para a terra, e eles esquecem da Páscoa. Eles esquecem de comemorar a libertação. Eles esquecem de lembrar os feitos grandiosos de Deus, se curvam diante de deuses da terra, se curvam diante de ídolos e se esquecem. Memória curta, um problema muito sério. Mas a intenção de Deus é que isso fosse lembrado. Segunda coisa, o cordeiro deveria ser do tamanho exato para que atendesse a família. Se fosse uma família de 10 pessoas, seria um cordeiro maior. Se fosse uma família de 4, um cordeiro menor. Mas se o cordeiro fosse além do necessário para aquela família, eles deveriam procurar o seu vizinho, levá-los para a sua casa e fazer a ceia juntos, para que não sobrasse absolutamente nada. O que Deus ensina para a gente com isso, queridos? Socialização, compartilhamento. Isso é feito até o dia de hoje nos judeus, entre os judeus que estão vivos. Isso é feito entre eles, é uma determinação e eles se lembram disso, né? Claro que a Páscoa dele não é no mesmo dia nosso, porque o calendário judaico não é o calendário romano que nós usamos, é diferenciado. Mas, querido, eu quero que você entenda um paralelo que existe entre essa Páscoa pesar lá no Antigo Testamento e essa Páscoa que nós lemos em Mateus agora no Novo Testamento. Jesus está com seus discípulos, ele está preparando, ele vai passar pela agonia da sua alma. O texto diz que depois que eles comeram a ceia,
onde Jesus faz diferente. Cadê o cordeiro? Cadê o sangue para passar nas portas? Esqueci, né? O sangue era proteção de Deus contra o anjo que viria matar, né, os primogênitos do Egito, né? Então a gente precisa lembrar disso, queridos, né? Sempre desses detalhes que haviam ali. Mas agora Jesus está comendo a Páscoa com seus discípulos. Ele pega o pão e diz: isso é o meu corpo. Ele pega o cálice: isso é o meu sangue. Olha que coisa diferente, muito diferente daquela Páscoa judaica. Agora não tem mais erva amarga para você comer. Você não precisa comer uma chicória sem sal e açúcar, né? Fala o nome da erva amarga aí, que eu nem lembro, não, um boldo, um negócio brabo desse aí que é enjoativo, é ruim, né? É amargo, cheira a fel o negócio. Você não precisa comer isso mais, porque Jesus já comeu toda a erva, toda a amargura que nós tínhamos no Egito, Jesus levou sobre si. Você não precisa mais do cordeiro, porque o cordeiro é o próprio Cristo. Ele se entrega para morrer no nosso lugar. Ele diz que tudo está consumado, não há mais nada para ser feito. A conta, a dívida foi saldada. Você não deve mais nada, nem eu, nem ninguém que está em Cristo. A gente vê ali o pão permanece. Mas ele não diz agora que o pão seja um pão sem fermento. Ele diz apenas que seja o pão, que esse pão simboliza o corpo dele. Um corpo que vai sofrer, que vai apanhar. Isso é uma demonstração, é um entendimento do que Jesus está fazendo por nós, com o seu corpo humano, querido. Ele se entrega, ele sofre, como eu ou você poderíamos ter sofrido naquelas dores atrozes, mas ele sofreu por nós. Ele diz agora que o fruto da vide, né? Eu gosto muito de sempre lembrar isso para dizer para as pessoas, que as pessoas dizem assim: é o vinho da ceia, é o vinho da ceia, é o vinho da ceia. Por que Jesus usa essa expressão fruto da vide? Quando você planta uma videira, né? Popularmente aqui no Brasil o pessoal chama de parreira, né, de uvas, né? Quando você planta uma parreira de uvas e aquelas uvas estão espalhadas, dando aquelas uvas bonitinhas, legais, você vai começar a colher, você consegue ir lá e tirar um copo de vinho? Você tira um copo de vinho? Sim ou não? Não, mas você tira uma uva. E quando você pega aquela uva e você come aquela uva, você está comendo o quê? O fruto da vide, não é isso? O que é que Jesus então usaria um vinho ali naquela hora? Será que todo mundo saiu dali de pileque? Por que ele não diz vinho, ele diz fruto da vide? Reflita, pense nisso. É interessante a gente pensar. A Bíblia é para nos instigar, é para nos fazer pensar. É por isso que eu digo que a fé tem que ser inteligente. A fé não pode ser burra. Teologia não pode ser do papagaio, ouve e sai repetindo a mesma coisa para os outros. Não, a fé nos instiga a ler a Bíblia, a questionar e a entender o que Deus quer falar conosco. Ele está dizendo ali agora que aquilo ali é o sangue que vai remir os pecados, a conta vai estar paga, tudo vai estar resolvido. Mas, queridos, nessa nova Páscoa, tem um ingrediente que não tem no pesar hebraico. Nessa Páscoa, existe uma traição. Naquela Páscoa, havia pressa de comer com os lombos cingidos. Essa expressão significa estar vestido e pronto para partir. Havia pressa. Terra, o que vai para o céu são as coisas do céu. Nosso espírito vai para o Pai, mas o resto todo, inclusive esse corpo seu bacado, né, sarado, vai ser destruído, porque você vai receber um corpo incorruptível, 1000 vezes melhor do que isso. Traição, queridos. E hoje, eu quero que você reflita sobre isso na Páscoa de hoje, a Páscoa cristã. Senhor, eu tenho vivido realmente a Páscoa na minha vida? Eu tenho vivido a Páscoa que o Senhor instituiu, onde o Senhor é o Cordeiro, onde o Senhor é que toma sobre si o amargo, a tristeza e a angústia? Ou a minha Páscoa tem sido uma Páscoa fantasiosa? Muito coelho, muito chocolate, muito ovo, muita coisa assim de social,
mas nada de espiritual, nada de entendimento do que o Senhor fez por mim. Nós precisamos refletir sobre isso nesse dia. Não é apenas mais uma data alegre, queridos. É a data que lembra que Jesus suportou por nós tudo o que deveria estar sobre nós. E que Ele venceu a morte. Quando a gente vê essa história, né, que foi passada aqui, esse vídeo, são um vídeo baseado nos escritos de C.S. Lewis, que foi um teólogo, né, um homem de Deus, que teve uma inspiração de escrever essas histórias aí, as crônicas de Nárnia, né? Em vez de você botar seu filho lá em casa pequeno para ver aí essas outras coisas, esses desenhos japoneses, bota para ver as crônicas de Nárnia, que é cristão. Quem escreveu isso aqui foi C.S. Lewis, um pastor. Foi qualquer um, não. Então, você vai entender a coisa, né? Aí quando você vê a figura do leão, hoje a gente tem uma figura de um leão aqui. Nós temos o leão e temos o cordeiro. O cordeiro é sacrifício. É o tempo que a gente está vivendo hoje. Ele se entregou por nós. A possibilidade de salvação, a possibilidade de libertação. Hoje é dia de transformação. Mas quando Ele voltar, Ele não volta cordeiro, Ele volta leão. E quando Ele voltar como leão, Ele volta como um juiz. Aí não tem mais graça, aí não tem mais misericórdia, aí tem cumprimento, aí tem sentença. E aí a coisa é diferente. Vamos ver uma curiosidade. Todos sabiam que foi C.S. Lewis que escreveu essas histórias? Que ou alguém não sabia? Sabiam não? Alguns sabem, né? Então, se você já viu os filmes dele, fala para mim, como é que é o nome desse leão no filme? Ih, o pessoal viu o filme. Turma viu o filme, que bom, né? E o leão representa quem nesse filme? Jesus Cristo. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? Queridos, eu quero que você entenda que há um paralelo entre a ceia a Páscoa do passado e a Páscoa do presente. Existe uma frase que eu ouvi ela durante muitos anos na minha vida, eu ouço até os dias de hoje, não sei se você já ouviu, que diz que entre a loucura e a sanidade existe uma tênue linha, ou seja, uma linha muito fina. Qualquer um pode dar um passo e ficar louco, né? Ou dar um passo para cá, exceção. Eu não quero que você pense em loucura e sanidade, eu quero que você pense em tristeza e alegria. Há uma fina linha entre a tristeza e a alegria, entre a dor e sofrimento e o regozijo. Você sabia disso? Muitas pessoas pensam numa alegria eterna. 365 dias do ano eu estarei feliz e alegre, sorrindo para todo mundo e não vou ter um dia mal. Ai, tadinho, está tão enganado. Não é assim que a vida é. A tristeza e a alegria, elas estão assim, encostadinhas uma na outra. Eu estou falando de tristeza, um momento triste. Eu não estou falando de melancolia nem de depressão. Estou falando de tristeza, momentos de tristeza, assim como a Páscoa, queridos. Ali atrás, eles comiam as ervas amargas para lembrar da tragédia da vida deles. Aqui, Jesus pegou toda a tragédia da nossa vida e Ele colocou sobre si. Que diferença, queridos. O que isso demonstra para nós também, queridos? Que Ele não quer que a gente viva naquela angústia, naquela tristeza, naquele desespero. Ele quer que a gente transponha para a linha do outro lado e entenda que Ele precisa ser a razão da nossa vida, que Ele precisa ser o tudo na nossa vida. Foi cantado também aqui nessa noite, eu não me lembro bem a música, né, mas foi cantado sobre isso aqui nessa noite. E a Bíblia fala para nós que tudo é dele, por ele e para ele. Será que na Páscoa de hoje nós podemos, cada um de nós, pensar nesse texto, pensar nesse cântico que foi cantado e dizer: Senhor, minha vida tem sido tua, eu pertenço a ti, tudo o que eu toco e o que eu faço pertence a ti ou não? A gente precisa refletir. Tempo de Páscoa é tempo de reflexão, é tempo de repensar a vida cristã, é tempo de repensar a nossa caminhada, é tempo de entender
se Deus está em nós e o que Deus tem feito através de nós no mundo no qual nós vivemos. Eu quero rapidamente, sei que o tempo está corrido, mas eu quero falar com você sobre 7 coisas que aconteceram naquela cruz. 7 momentos distintos naquela cruz, que são muito importantes para nós. Quando Jesus está ali, ele termina a sua jornada na cruz com uma frase. Ele diz: tudo está consumado. Né? Está lá em Marcos 15, 37, onde ele diz que tudo está consumado, ou seja, tudo foi realizado. Queridos, é muito claro nós percebermos que Jesus tinha uma missão claríssima na sua vida, um objetivo. O texto que nós lemos de Mateus diz que quando eles comeram, eles oraram, eles cantaram e foram para o Getsêmani. Foram lá para aquele jardim onde Jesus vai chorar. E 3 vezes ele vai dizer para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, é doloroso demais, Senhor. A coisa é muito feia, Senhor. Vai ser terrível, Deus. Você pensa que Jesus está ali pedindo essas 3 vezes ao Pai: passe de mim esse cálice se for possível, porque Jesus tem medo de sentir dor? Tem medo de sangrar? Porque Jesus tem medo de alguma coisa humana? Não, queridos. O motivo central de Jesus fazer esse questionamento ao Pai é exatamente sobre a morte, porque por um tempo ele estaria separado do seu Pai, e é isso que doeu mais nele do que qualquer outra coisa. Ele sabe que vai passar isso, mas Jesus também sabe que tem uma missão. E quando ele diz da 3ª vez no Getsêmani, ele diz: Senhor, contudo, Pai, que a tua vontade seja feita. A minha missão, eu sei qual é, e eu vou cumprir a minha missão. Queridos, sabe o que nos distingue nos dias de hoje, de alguém que está na ceia do Senhor, ou na mesa do Senhor, ou na Páscoa do Senhor, como você queira chamar, que tem esse momento com Deus, daqueles que não têm? É que nós precisamos ter uma clareza, nós temos uma missão a ser cumprida. A própria Bíblia diz de Jesus, que ele foi fiel, e fiel até a morte de cruz. Queridos, qual é a sua missão? Será que hoje, nesse dia tão especial, onde a gente lembra que Jesus de manhã ressuscitou, já foi visitar os discípulos, né? Quem sabe aqui alguém aí teve uma visita do Senhor nesse dia hoje, né? Abençoado, queridos. Quem sabe o Senhor já falou, já esteve com você. Mas, querido, nós precisamos pensar, nesse momento, nessa situação agora, qual é a minha missão aqui na terra? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão, querido? Minha querida, qual é a sua missão? Será que a sua missão, ou a minha, é só tocar, pregar, cantar, andar, trabalhar, comer, se alegrar com as pessoas? Ou tem algo maior por trás dessa missão? Jesus entendia que o mais importante para ele é ir até o fim, morrer, primeiro sofrer, depois morrer, depois ser sepultado e por fim ressuscitar de dentre os mortos. E ele sabia que com isso ele estava, em primeiro lugar, nos dando a vitória sobre a morte, porque ele estava conquistando a vitória sobre a morte. E em segundo lugar, nos dando a possibilidade da vida eterna com ele. Queridos, a missão de Jesus é a coisa mais linda, é a coisa que mais importa para ele, é o que está dentro dele e o mantém até o fim, até que tudo aconteça, até que ele possa dizer: tudo está consumado. Pai, missão cumprida. Se fosse nos dias de hoje, talvez ele tivesse dito isso: cumpri a minha missão. E nós temos cumprido a nossa missão? O que Jesus delegou para você e para mim, querido? Ele pagou o preço na cruz, mas ele transferiu para nós uma responsabilidade missionária nesses dias. Será que nós estamos cumprindo a nossa missão? Será que a gente está tão embaraçado com as coisas da terra,
que a gente está se esquecendo das coisas do alto? Será que na Páscoa de 2024, nós estamos mais preocupados com as coisas da vida do dia a dia, do que com as coisas do reino de Deus, com a nossa missão? Tem um filme que todo mundo já viu aí, né? Chamado Missão Impossível, né? Acho que todo mundo já viu esses filmes, né? E aquele filme é muito engraçado, que tem um pedacinho dele que o sujeito está lá, o agente, e chega uma mensagem para ele. E a fita, o que for naquela hora, uma ligação, de que maneira a mensagem é transmitida, não importa. Ele diz: a sua missão é essa e essa, caso você aceite. Mas saiba, se der tudo errado, nós não sabemos de nada, hein? Não é assim que está na missão lá? Agora Jesus, ele manda para a gente também um comunicado da missão, só que de Jesus é diferente. O comunicado vem assim, com uma mensagem para a gente, né? Sua missão nessa terra é glorificar o meu nome. Caso você aceite a mensagem, caso as coisas fiquem ruins para o teu lado, lembra de uma coisa: eu estou com você. É diferente, irmãos. Então a missão, o compromisso que você tem, eu temos para fazer, já tem garantia de sucesso. Independente dos fatos, nós só precisamos ficar fiéis e firmes à missão que Ele delegou para cada um de nós. Então eu só vou ler rapidamente essas 7 coisas que acontecem na cruz, para você entender melhor. A primeira coisa, ela está lá em Lucas 23, 34, quando Jesus, diante da sua crucificação, diante da dor atroz que Ele está passando, e todo aquele momento, Ele se preocupa com os outros e não com Ele. E Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós conseguimos ter essa postura de perdão nos dias de hoje? Será que quando nós somos agredidos por palavras ou ações, se nós somos mal interpretados por pessoas, mesmo que você não tenha querido dizer aquilo, mas a pessoa entendeu desse jeito, será que a gente perdoa? Será que a gente diz: Senhor, perdoa? Ele não entendeu nada, ela não entendeu nada, eu queria ajudar, Senhor, trata essa mente. Será que a gente tem feito isso? É uma coisa para a gente pensar. A primeira coisa que Jesus faz diante daquela dor é dizer: Pai, perdoa. Não coloca sobre eles mais esse pecado não, já tem muita coisa que estão fazendo errado. Não coloca mais isso não. Cuidado, a preocupação em atingir o maior número de pessoas, para que elas fossem salvas pela sua mensagem. Uma segunda coisa que a gente percebe, que é dito na cruz, é a esperança. No verso 43 também, do capítulo 23 de Lucas, ele diz: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Crucificação, morte, sofrimento e dor, olha a linha tênue, também está vinculada à esperança. No momento de maior dor, no momento de maior sofrimento, Jesus se preocupa com aquele homem que está do seu lado, e Ele dá esperança para ele, e diz: hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Será, queridos, que no momento da nossa dor, da nossa angústia, da nossa dificuldade, nós abrimos a boca só para murmurar, ou nós damos esperanças aos outros que estão ao nosso lado? Às vezes, queridos, a gente atrapalha. Tem um pastor que ele diz assim: apesar de mim, Deus tem feito a obra. É verdade, irmãos, porque às vezes a gente atrapalha. A gente fala mais dos nossos problemas e dificuldades do que da esperança que o Senhor traz para cada pessoa. Eu já fui sair para uma visita uma vez, fica tranquilo, não foi em Itaperuna. Saí fazer uma visita, uma senhora estava acamada, doente, tinha passado por uma cirurgia, e levei uma moça comigo que era, uma moça não, né, uma senhora já, né, que era líder da evangelização dessa área de missões. E chegamos lá, né, primeiro, você vai conversar, você não vai chegar orando, né, fui conversar, o que aconteceu, como é que foi, como é que você está, né. E aí a irmã começou a contar como foi o procedimento, a situação. Aí outra irmã já entra no meio da história dizendo assim: eu também estou muito ruim, eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema ali, eu estou passando por isso. Lavou a roupa suja com ela. Né? A mulher parou de contar para ouvir o problema dela. Ela foi visitar.
ela foi levar conforto, ela foi levar esperança, mas ela estava carente, necessitada de esperança, de conforto. Aí depois eu chamei ela num canto e falei assim, vou te falar um negócio, faz isso não. Quando você precisar, estiver tão ruim, me procure e conversa comigo, com outra pessoa da igreja. Mas uma pessoa convalescendo, faz isso não. Ela está esperando conforto, ela está esperando uma palavra de esperança. E você jogou tudo no chão, você jogou mais peso em cima dela ainda, a ponto da mulher que está doente falar que ia orar por ela. Olha que situação, irmãos. A gente precisa entender isso, queridos. É uma linha muito tênue. Então, mesmo no momento de dor, Jesus está pregado, está rasgado, ensanguentado, seus pulmões estão ali, afligindo ele quando respira, mas ele, naquela hora, esquece dele e diz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, eu te dou essa esperança agora. Esperança, mesmo no seu momento de angústia e dor, lembra que você está aqui na terra para gerar esperança para os outros. Nós vamos morrer, nosso corpo vai ser destruído, mas o nosso espírito estará com o Pai. A gente tem que lembrar disso todo dia, queridos, todos os dias da nossa vida. Uma terceira coisa, Jesus, em João 19, 27, que também narra a crucificação, Jesus ele olha e vendo a sua mãe perto de João, a quem ele amava, disse-lhe, mulher, eis aí o teu filho. Jesus está num momento crucial, terrível, ele olha para Maria, sente o desespero de Maria, a tristeza, a dor profunda de Maria, e ele tenta confortá-la, e ele diz para ela, João está aí, João cuida de Maria, Maria cuida de João. Preocupação de Jesus com aquelas pessoas as quais ele amava. A gente precisa lembrar disso, querido, mesmo nos momentos de dificuldade nossa, nós temos que buscar no Senhor forças para expressar amor às pessoas que estão à nossa volta. Eu posso estar sofrendo, mas eu não preciso me lamentar com você, se você também está sofrendo. Se você sofre e eu sofro, melhor que eu te traga esperança, melhor que eu me preocupe com você, melhor que eu tenha responsabilidade com a minha missão acima de todas as coisas. Outra coisa, a quarta coisa, Jesus diz em João 19, 28 na cruz, eu tenho sede. Isso revela que havia um ser humano morrendo ali. Jesus era 100% Deus e 100% homem. O seu lado humano, a sua humanidade desperta ali e diz, eu estou com sede. Boca seca, morrendo naquela cruz. Que isso é para a gente lembrar que nós somos seres humanos. No seu pior momento da vida, na sua maior dificuldade, lembre, você é ser humano. Você não é Deus não. Você sente dor, você sente tristeza, você sente dificuldades, você tem problemas. Lembre-se da sua humanidade nos momentos mais difíceis da sua vida, porque tem gente que esquece que é humano e acha que é Jesus, que é Deus, e diz não. Às vezes a gente precisa parar, queridos. Às vezes a gente vai ter sede em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida vamos ter fome, em alguns momentos da nossa vida nós vamos nos sentir sós e desamparados, e nós precisamos reconhecer a nossa humanidade. Lembre-se, você é de carne e osso, você tem um espírito que transcende, que vai para o Pai, mas está dentro do invólucro, chamado corpo, junto com a coisa chamada alma, onde estão as suas emoções. Não é moleza, não é fácil, e você tem que conviver com essas coisas aí, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, porque eles só serão separados no dia que você ouvir o número da sua senha ser chamado, e aí não tem mais jeito. 328, Carlos, aí o Carlos, presente, acabou, tudo para o Carlos, está na glória. Ô benção, hein, Carlos? Nem Salomão, né? Ô maravilha de Deus. Mas aí, queridos, a gente precisa entender isso. A nossa humanidade existe, queridos. Reconheça a sua humanidade. Quantas vezes nós precisamos conversar com alguém, desabafar, queridos? A gente não entende isso. Jesus está mostrando, dizendo nessa hora que lembrem-se que eu tenho um lado 100% homem, e vocês são seres humanos, lembrem das suas necessidades, cuidado, cuidem delas, da sua fragilidade. Quinta coisa, terminando já, o sacrifício.
Jesus clamou ali naquele lugar, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Ele está clamando, ele está se sentindo desamparado, é a hora da morte, é a pior hora para Jesus, ele vai ser separado de Deus, ele vai ficar 3 dias longe do Pai, ele vai estar realmente morto ali. Isso é duro. Você imagina, eu não sei como é que você se sente em relação aos seus filhos, sua esposa, seu esposo. Você tem um amor gigantesco, maravilhoso, legal, mas o amor e a unidade entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é outra coisa, irmãos. Vai além de tudo que nós pensamos, imaginamos. Imagina a dor que Jesus está sentindo agora. Ele está dizendo, agora eu estou desamparado, agora eu vou ficar sozinho. Agora eu vou estar morto realmente, para depois reviver. Isso é impressionante, queridos. Isso vai além da nossa capacidade intelectual. Vai além do conhecimento humano, queridos. É algo que transcende, é algo que está na esfera do espiritual, do sobrenatural, do divino. Jesus é separado, e ele clama, ele reconhece aquele momento. É o sacrifício que Jesus faz. Volto a te dizer, a gente vê filmes na Semana Santa, e a gente fica dizendo, nossa, Jesus apanhou muito, né? E a gente volta os nossos olhos para aquilo que nós somos humanos. Então a gente põe as nossas emoções nas chicotadas, na coroa de espinhos, a gente põe as nossas emoções na crucificação, mas o que dói em Jesus mesmo é ficar 3 dias sem o Pai. Isso é que dói nele. Esse é o sacrifício, essa é a entrega que ele faz pela sua vida e pela minha. Eu gosto de pensar que quando ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, ele estaria dizendo em português uma outra coisa bem diferente. Ele estaria dizendo o meu nome, estaria dizendo, eu estou me sacrificando, ficando longe do Pai por causa de você. E isso é muito poderoso, isso é muito forte. Se a gente lembrar disso todo dia, irmão, nós vamos ter uma vida com Cristo, que as nossas Páscoas, elas serão memoráveis, elas serão maravilhosas, porque a presença do Senhor, a Shekinah dele, estará conosco todos os dias da nossa vida. A sexta coisa é a redenção, quando ele diz, né, o tetelestai, está consumado, acabou, a conta está fechada. Queridos, quando a gente vem para o culto, a gente tem que vir para o culto com alegria. A gente tem que, na hora da celebração, na hora do cântico, fecha seus olhos, abre seus olhos, não importa, quer pular, quer dançar, quer saltar, manifeste a sua alegria ao Senhor, porque tudo foi consumado. Não tem conta para pagar mais, não tem sacrifício para fazer, nós só precisamos viver o nosso relacionamento com Deus. Isso não pode ser um sacrifício, isso tem que ser prazeroso. E por último, queridos, para a gente terminar, existe a entrega. Ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você tem entregado tudo para o Senhor? Na Páscoa de hoje, você está pronto para entregar a sua vida para o Senhor realmente? Porque quando a gente diz, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, é tudo, não é mais ou menos. A gente entrega o coração, a gente entrega a mente, entrega os bolsos, entrega a família, entrega os bens que nós administramos, porque na verdade nós não possuímos nada, né? A gente é mordomo, toma conta das coisas, porque daqui a pouco a gente vai embora e outro vai tomar conta disso por aí, não é verdade? Então, a gente está entregando tudo realmente? Como é que está a nossa entrega? Quando Jesus diz ali, em tuas mãos eu entrego, ele está saltando de cabeça, ele está saltando num lugar que é a morte, confiando que o Pai o resgata 3 dias depois. Queridos, sexta-feira o diabo bate palma, sábado de aleluia, como dizem por aí, né? O diabo está fazendo festa, mas domingo de manhã, Jesus ressuscita, a glória do Senhor enche a terra, sepulturas se abrem, mortos ressuscitam.
e vão testemunhar. O véu do templo se rasga de alto a baixo. A glória do Senhor enche a terra, irmãos. O domingo é especial. Que esse domingo da sua vida, o dia de hoje, essa Páscoa, seja algo tremendo que você não esqueça. Lembra do pesar? Deus quer que você lembre. A cada primeiro domingo do mês que nós comemos da mesa do Senhor e bebemos da mesa do Senhor, é como se fosse Páscoa. Todo mês é Páscoa para a gente. E aí eu quero até esclarecer algo. Algumas pessoas estavam meio tristes assim, porque eu não fiz a ceia no dia de hoje. Não tem por que fazer uma ceia no dia de hoje, se domingo que vem tem ceia. É uma coisa meio desnecessária, né? Não há uma importância tão grande nisso, né? Será feito no primeiro domingo, que é na semana seguinte. Queridos, vamos nos alegrar. Mais do que uma mesa nessa noite posta, mais do que ter algum presente, uma dádiva do Senhor para nós, nós recebemos a oportunidade de viver com Ele, e de um dia estarmos com Ele no céu. Que Deus te abençoe, que Deus faça você ser renovado nessa noite, que você entenda a importância e o valor de andar com Cristo. Queridos, não tem coisa melhor do que estar com Cristo. Quando eu vejo essas crianças como estavam aqui dançando, eu estava olhando e estava reparando a Rafaela aqui atrás, a menorzinha, né? Anderson, essa menina tem um talento, cara. Investe essa menina. Essa menina, eu acho que ela tem esse ministério. Rapaz, você viu o jeitinho que ela faz os movimentos, a delicadeza dela, a preocupação dela de olhar para os outros para ver se está fazendo certo. Quando eu vejo as crianças são uma coisa fantástica. Criança é inocente, criança é alegre, criança é sincero, criança é verdadeiro, criança é tudo de bom. Infelizmente eu ainda não tenho netos, mas é tudo de bom, né? Mas, queridos, nós precisamos ser como essas crianças. A gente precisa ver, olhar para os outros assim. Eu olho para o Guilherme assim e falo assim: será que eu estou fazendo igual o Guilherme? Eu preciso fazer igual o Guilherme, cara. Aí eu olho para a Sandra e falo assim: meu Deus, eu preciso fazer mais igual a Sandra. Aí eu olho para o Ivan, preciso fazer mais coisas como o Ivan faz. De repente eu olho para o outro irmão ali e falo assim: meu Deus, como eu preciso ser generoso como aquele irmão, que ele abre a mão e ajuda as pessoas. Ah, meu Deus, como é que eu preciso ser talentoso como fulano de tal, que toca, que canta, que fala, né? A gente precisa olhar uns para os outros, queridos. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã, veja Deus nele e celebre a sua Páscoa todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a se colocar em pé para nós orar.